pessoal, tudo bem, queridos? Então, hoje estamos aqui na nossa meditação do meio da semana, né? Nós estamos meditando na palavra de Deus 2 vezes por semana aqui nesses vídeos que estão sendo compartilhados com os irmãos. E hoje, e no caso, nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, então vamos entrar hoje no capítulo 5, o último capítulo dessa primeira epístola, belíssima. E hoje eu vou falar um tema muito importante, como todos são, mas esse tem um detalhe especial, que é o título Os Pastores de Jesus Cristo. Como deve ser um pastor? O que a Bíblia diz como deve ser um pastor? Né? Vamos convidar você, por favor, abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Vamos ler o verso de 1 a 4. Portanto, apelo para os presbíteros, você pode entender hoje como sendo pastores, que há entre vocês na qualidade de presbítero como eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pedro está dizendo, eu sou um presbítero igual a vocês. Continua. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, olhando por ele, não por obrigação, mas de livre vontade. Como Deus quer, não por ganância, mas desejosos de servir, não como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Oh, coisa linda! Irmãos, falar sobre os pastores. Hoje está se tornando uma coisa um pouquinho difícil falar sobre pastores, porque devido aos péssimos exemplos que aparecem na mídia, de forma geral, em vários lugares do mundo, né, que são muito explorados. Então, hoje, a pessoa ser um pastor, ou ter uma profissão de pastor, se dedicar exclusivamente ao ministério pastoral, fica parecendo aquela música da Geni, né? Aquela música do Chico Buarque, que ele falava sobre a Geni, Jogue Pedra na Geni, uma música da década de 80, que fez muito sucesso, porque o pastor está sendo apedrejado de vários lugares. Mas Jesus, o próprio Cristo, está lá em Efésios, capítulo 4, diz que quando ele subiu aos céus, concedeu dons aos homens, e ele mesmo constituiu pastores e mestres. Com que objetivo? Edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, vocacionar esses homens para que eles possam edificar o corpo de Cristo, a fim de que as pessoas não sejam mais como meninos, levados para um lado para o outro, pelo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que induzem ao erro. Nós falamos no último encontro que esse mundo é um mundo complicado, é um mundo de trevas, irmãos. E que a função de um pastor é como se ele entrasse, faz conta que esse mundo é um quarto em trevas com muitas pessoas ali dentro. Que a função do pastor é entrar e acender a luz, interruptor. Esse interruptor que é a palavra de Deus. É o manual que Deus nos deu de como nós devemos viver nesse mundo. A função do pastor é isso, é trazer luz. Porque a palavra de Deus diz que é luz para os nossos caminhos, irmãos. Então, uma marca do pastor é a integridade. Ele tem que ser uma pessoa que, dentro das características da personalidade dele, é que ele deve ser uma pessoa íntegra. O pastor tem muitos defeitos, como eu, você tem. Nós somos seres humanos, estamos em estado de imperfeição, estamos em obras, né? Tínhamos que andar com uma plaquinha aqui escrito estamos em obras. Mas a marca de um caráter, pelo menos, é buscar a integridade. Porque quando o pastor perde essa integridade, a igreja sofre, a igreja dispersa, a igreja acaba. Por isso que um dos alvos de Satanás é tentar destruir um pastor, porque é aquilo que está na Bíblia, que o próprio Jesus falou, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aqui nós estamos diante de poucas passagens na Bíblia tão maravilhosas, que traz a importância tremenda dos pastores.
Aqui ele chama de presbíteros, algumas versões chamam de anciãos da igreja. Tá? E isso a gente tem que entender o contexto. A igreja surgiu. Opa, vamos aí. A igreja surgiu a partir do judaísmo, né? Os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus. Então, o modelo que se adotou na igreja que estava surgindo era o modelo das sinagogas, onde tinha os anciãos, onde havia aquelas pessoas responsáveis de abrir a Torá e ensinar o povo. Isso começa desde lá do livro de Números, lá no deserto, quando o próprio Moisés, que era o líder do povo, recebe aquelas pessoas para atender, para dar consultas, para aconselhar. Tenta imaginar 6 milhões de pessoas consultando um único homem. Então aparece Jetro, que era o seu sogro, para fazer uma visita, e fica horrorizado. Fala, Moisés, você não tem condição de atender essas pessoas todas sozinho, cara. É humanamente impossível. Peça aí ao teu Deus que levante pessoas aqui para te ajudar. E Deus levanta 70 pessoas e fala, ó, o Espírito que está sobre você, Moisés, eu vou compartilhar com essas 70 pessoas para te ajudar a levar essa carga do povo. Então, reparem, queridos, lá em Deuteronômio 25, quando vai formando, quando eles estão tomando posse da terra prometida, quando eles vão entrar na terra prometida com Josué, e quando no próprio livro de Juízes diz que cada aldeia tinha os presbíteros, os anciãos, que se reuniam à porta da cidade para fazer justiça ao povo. Em Esdras, no primeiro livro de Reis, diz que os anciãos, os presbíteros, eram conselheiros dos reis. Por quê? Porque temiam a Deus. No segundo livro de Reis, diz que eles eram amigos dos profetas. Em Esdras, capítulo 10, aí já no período pós-exílico, diz que eles eram colegas dos príncipes na administração da nação. Em Atos, agora no Novo Testamento, capítulo 14, diz que o apóstolo Paulo ia fundando as igrejas e ordenando os presbíteros, os anciãos, para cuidar das igrejas. E quando a gente chega no Apocalipse, no capítulo, diz que ao redor do trono de Deus existe 24 anciãos ou presbíteros, ou você quiser entender dessa forma, pastores ao redor do trono. Então isso mostra a importância dessa função. E como deve ser um pastor? Como deve ser um pastor? Quais são as características que um pastor deve ter? No livro de Jeremias, o próprio Jeová culpa os pastores de Israel pela destruição da nação. No livro de Esdras, eles eram os colegas dos príncipes. No livro dos reis, eram os conselheiros dos reis, amigos de profetas. E em Atos 14, diz que o apóstolo Paulo, à medida que ia de cidade em cidade, ele ia fundando igrejas e ordenando presbíteros nas igrejas. E no livro do Apocalipse culmina com os 24 anciãos ao redor do trono de Deus. Então, como deve ser um pastor? No livro de Jeremias, Deus culpa a destruição da nação, ele imputa a culpa da destruição da nação aos maus pastores que não ensinavam a palavra de Deus ao povo. Olha que coisa, irmãos. Porque olha só, irmãos, o Evangelho é a palavra de Deus. Se você desvia e começa a misturar o Evangelho com secretismo, com filosofias humanas, enfim, com qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, é como se um navio que está indo numa rota desviasse apenas 1 grau da sua rota. Se ele está indo para a Europa, ele vai parar na África. Então, quando você desvia da palavra de Deus, a consequência é terrível no meio da igreja. É a destruição de muitas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo tinha tanta preocupação que já no final da vida dele, ele conversa ele manda uma carta para o seu discípulo Timóteo, que vai ser o pastor de uma das igrejas principais da antiguidade, fundada por Paulo, a igreja de Éfeso, que vai durar 300 anos, e ele manda uma carta, olha os conselhos que ele dá.
Aqui está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. Olha só o que ele diz de como deve ser um pastor. Essa afirmação é digna de toda confiança. Se alguém deseja ser bispo ou pastor, deseja uma nobre função. É necessário, porém, que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não pode ser apegado ao vinho, não pode ser uma pessoa violenta, tem que ser uma pessoa amável, pacífica, não apegada ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, como ele vai cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Isso é uma das principais coisas que estão faltando hoje para muitos pastores. Ter boa reputação com as pessoas de fora, que olham para aquele homem e falam, esse é um homem de Deus, esse é um homem sério, esse é um homem que leva o Evangelho. Então, irmãos, reparem, vamos ver aqui o que Pedro continua falando no verso 2. Ele fala assim, pastoreio o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas por desejo de servir. Então ele está falando, olha, cuida das pessoas que Deus lhe confiou, não por obrigação, não pensando em arrecadar, em tirar dinheiro desse povo, mas em cuidar dessas pessoas como Deus cuidou. No início da igreja, quando Paulo vai terminar sua terceira viagem missionária e está voltando para Jerusalém, depois de passar 3 anos em Éfeso, onde ele enfrentou as forças das trevas, de forma que fizeram tudo para matá-lo, mas ele mesmo assim deixou uma igreja viva, pungente. Ele chama os presbíteros lá na cidade de Mileto e faz o discurso de Mileto, que é uma das coisas mais lindas da Bíblia, está em Atos capítulo 20. Ele fala, olha, cuidado com os líderes que podem virar lobos roubadores, que podem exercer tirania, querer dominar as pessoas, escravizar as pessoas, botar as pessoas sob julgo. Lembre-se que o Espírito Santo é que constituiu vocês como pastores da igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele põe Jesus, o Espírito Santo, como um só ser da Santíssima Trindade. E lá em 1 Timóteo, quando ele vai também no capítulo 5, no verso 17, ele fala uma coisa linda, ele fala que os pastores são aqueles que se afadigam em ensinar o povo, em pregar a palavra, são dignos de dobrados honorários, de dupla honra, que devem ser sustentados pela igreja. Que isso é normal, já que eles estão se afadigando em trazer o ensino. E, infelizmente, isso foi profundamente distorcido, irmãos. E inverter a ordem. Muitas pessoas começaram a ir para o ministério pastoral como se fosse uma profissão. É uma profissão, mas antes de tudo é uma vocação, é um chamado. Então, aqueles falavam muitas vezes, pessoas que não conseguiam emprego aí fora, que não conseguiam uma posição no mercado de trabalho, corriam para a igreja, que nós vamos trabalhar na obra. Porque eles estavam pensando no sustento financeiro e não nas vidas humanas. Igrejas muito grandes, com muitos membros, os pastores principais, às vezes, ordenam os próprios filhos para poder garantir um sustento financeiro para o resto da vida para esses filhos. E nós vamos esquecendo que o mais importante é ser vocacionado pelo Senhor Jesus. Ter um chamado do próprio Cristo para ser mestre da palavra, ou ser um pastor da palavra. Eu conheci na faculdade de teologia alguns pastores de igrejas muito grandes, que estão há muitos anos no Brasil, pentecostais, e eles ficavam muito tristes, né, porque eles ficavam debaixo de uma igreja matriz, e essa igreja matriz enviava pastores nas igrejas pequenininhas,
não com a preocupação de ajudar esses pastores. Olha, você está precisando de alguma ajuda? Como é que estão os membros da tua igreja? Estão passando por alguma necessidade espiritual, material, algo que a gente possa, de alguma forma, trazer algum alívio? Não, eles iam lá para saber quantos membros a igreja tinha, como era a arrecadação da igreja. As almas estavam em segundo lugar. O dinheiro estava em primeiro. É isso que Pedro está falando. Isso é sorte da ganância. É claro que o dízimo é importante para a igreja. A igreja não sobrevive sem dízimo. Ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar luz, ela tem que pagar ar-condicionado, água, tem que manter o serviço de limpeza, ela tem que enviar dinheiro para as missões, tem que ajudar os necessitados. Tudo isso é feito com os dízimos. Mas o dízimo não pode estar acima da pregação do evangelho, do cuidado das almas. Essa é a marca do pastor, o desejo de servir. É de levar a pregação, de levar o alimento para o nosso espírito, porque nós precisamos. Você conhece um pastor ou um profeta? Como? Pelo que Jesus falou, pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins e vice-versa. Não adianta a pessoa falar e pregar a palavra e não viver a palavra. E ter uma vida dupla. Uma vida que não está preocupada com as almas que Deus lhe confiou. Amados, outra coisa, característica fundamental que um pastor deve ter é, além de servir a igreja, é ter uma vida de oração com Deus. Uma vida de oração com Deus não se mede no número de horas que você passa orando, buscando a Deus. E sim em busca de relacionamentos com a pessoa do Espírito Santo, que é Deus em nós. Não sobre nós, mas em nós. O Espírito Santo não está para transformar a gente em bonecos, em robôs, mas está para induzir a vida do Cristo em nós, para que a gente cada vez mais se torne sintonizados. Isso é fundamental. A vida de oração é uma vida de relacionamento com Deus. O pastor ele tem que buscar em oração aquilo que Deus quer que ele ministre à igreja. Mesmo que ele siga uma epístola, como nós temos seguido aqui, a epístola de São Pedro, a primeira, mas cada vez que você está diante de novos versículos, tem que buscar em Deus o que tem que ser dito. É essas poucas palavras que eu falo em 20 minutos, 25 minutos, se eu não buscar em Deus o que ele quer que seja dito nessas poucas palavras, vai virar um discurso humano e não vai trazer nenhum benefício para você. Então a vida de oração, de buscar Deus é fundamental. E a gente via isso na vida de Daniel. Daniel era um jovem que foi levado como escravo para a Babilônia e que, por ser um homem de oração, ele vai ser o primeiro ministro do imperador Nabucodonosor. E vai ser primeiro-ministro de os reis babilônicos que sucederam, 3 reis. E quando a Babilônia é destruída pelo Império Medo-Persa, Daniel ainda vai continuar como primeiro-ministro do rei Dario, o rei Medo. Coisa incrível, nunca um ser humano conseguiu isso, de ser primeiro-ministro de um império e continuar primeiro-ministro do império que vem destruir o seu império e o conquista. Mas Daniel foi, porque ele era um homem de oração. Tem uma passagem que eles tentam, outros ministros com inveja de Daniel, tentam destruir Daniel, e sabia que Daniel era muito querido pelo rei Dario, e eles criam uma lei, quando eles observam que Daniel orava 3 vezes por dia, abria a janela do seu quarto, se dirigia, colocava na direção da cidade de Jerusalém e orava ao Senhor, eles criam uma lei, uma artimanha ali, e convence o rei Dario, que não sabia desse detalhe, que se algum homem levantasse uma oração para qualquer deus sem ser o rei Dario, que fosse jogado na cova dos leões. Dario assina essa lei. E o que acontece? Eles levam Dario, olha lá, ó, Daniel, que você ama tanto, está fazendo isso. Dario fica extremamente triste, mas não podia revogar a lei, ordena que a lei que seja cumprida e que Daniel seja jogado na cova de leões famintos. E lacra a cova.
E naquela noite, Dari não consegue dormir, sofrendo, pensando que Daniel teria sido devorado pelos leões. E antes do sol nascer, Dari corre para a cova dos leões e pergunta: Daniel, o rei, o Deus que você tanto serve, o Deus que você ora tanto, será que ele conseguiu livrar você da boca dos leões? E Daniel dá uma palavra: claro, rei, eu estou bem, os leões estão aqui, não me devoraram. Uma coisa linda, irmãos. Porque na vida nós estamos o tempo todo lançados em covas de leões. E se a gente não tiver uma vida de oração, a gente vai procrastinando, a gente vai desorganizando o nosso dia. Se você começa o dia buscando a face de Deus, o seu dia vai fluir bem. Não precisa ficar preocupado em quantos minutos você vai fazer isso. Não, não é essa a questão. Mas buscar se relacionar com Deus. Paulo fala orar sem cessar. Significa o quê? Que você tem que ficar horas prostrado? Não. Às vezes no seu dia a dia, você está andando, está caminhando, está trabalhando, converse com Deus. Senhor, me ajude nisso. Que bom, oh, Senhor, que maravilha. Que o Senhor está me dando saúde. Em cima, converse com Ele. Porque senão vai esfriar o seu coração. E isso vai produzir. Quando esfria o seu coração, a primeira coisa que vai produzir em você é a ansiedade. E a ansiedade vai produzir medo. Medo do futuro. Irmãos, não houve ser humano que tivesse agenda mais atribulada do que o Senhor Jesus. A Bíblia diz que milhares de pessoas ficavam tentando agarrar ele o dia inteiro. Que ele não tinha lugar para dormir, não tinha hora para comer, não tinha momento de paz. Mas ele não abria mão, mesmo com a agenda mais atribulada possível, de reservar um tempo de buscar a Deus em oração. Em ter um relacionamento com o Pai. E muitas vezes em decisões cruciais que Jesus vai tomar, ele passava a noite orando e recebia o poder, muitas vezes, para enfrentar crises e lutas que estavam chegando sobre a vida dele. Era o exemplo de Daniel também ali mostrando isso para a gente, irmãos. Mas vamos continuar. O que Pedro fala para os presbíteros, aqui no verso 3, no verso 3 e 4 do capítulo 5, ele continua falando, olha só, não como dominadores do que eles foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. O pastor é, antes de tudo, um exemplo. A vida dele é um exemplo. Ele não está ali para dominar. Tem pastores que o membro não consegue tomar uma decisão na vida sem correr para o pastor. Adultos que ficam... o pastor exige que ele conte tudo da sua vida. Que isso, irmãos? Que isso? Não é isso para que o pastor é levantado. E ele coloca no verso 4 o prêmio para o pastor, que é o seguinte: quando se manifestar o supremo pastor, reparem, ele coloca o Cristo como pastor supremo, o sumo sacerdote. E fala assim: vocês receberão a imperecível coroa da glória. Irmãos, coisa linda. Servir na igreja deve ser a atitude que um homem levantado por Jesus para ser pastor e mestre, a atitude que ele tem que ter para com Deus. Nós pastores, temos que cuidar das pessoas como Deus cuidaria, dentro da devida proporção. É isso que Pedro está falando. Isso é uma visão estupenda, isso é um ideal maravilhoso. Um pastor, ele tem que ser uma luz do Evangelho. O Evangelho traz no seu bojo tolerância. O Evangelho traz perdão. O Evangelho traz amor e traz serviço de Deus. Deus atribuiu essa tarefa para nós e nós devemos cumpri-la com alegria, como se o próprio Jesus cumpriria. Esse é o supremo ideal do serviço na igreja cristã. Aquele grande evangelista, Billy Graham, o grande evangelista norte-americano, dava estádios, que enchia os estádios, né, que morreu com quase 90 anos, um homem de Deus, fantástico, que ficou 40 anos à frente da sua missão como evangelista, levando a palavra de Deus. Certa feita, na década de 70, ele foi procurado pelos dois partidos americanos, os democratas e os republicanos, que foram pedir a ele
para que ele concorresse à eleição de presidente dos Estados Unidos, né, por um dos dois partidos, devido à sua popularidade. E ele falou: olha, eu fui chamado a ser ministro do Evangelho. Deus me deu essa missão. Eu não vou rebaixar a minha missão abrindo mão de ser ministro do Evangelho para ser presidente dos Estados Unidos, porque isso seria um rebaixamento da minha missão. Olha só, irmãos. E nós vemos aí tantos pastores largando para ser deputado, envolvidos com tantas falcatruas por aí, que a política traz. Irmãos, por isso que Pedro está falando, eu sou um pastor como vocês. Eu não estou me colocando acima de vocês. Todos estamos no mesmo barco, todos carecemos da glória de Deus. Para mim, ser pastor, Pedro fala, é o maior dos privilégios. E somente os escravos de Jesus podem desfrutar. Olha que coisa linda. E às vezes a gente está vendo hoje com essa geração cada vez crescente de pessoas que não querem ter compromisso com a igreja, que querem ser crentes de youtuber, nenhum problema, nós estamos pregando aqui no YouTube para você, mas não querem ter compromissos, são os que a gente chama de sem igreja, que não para de crescer porque se decepcionaram com um líder, coisa parecida, enfim. Não, nós todos somos sacerdotes do Senhor Jesus. Sim, são sacerdotes, todos são sacerdotes, mas isso é uma desculpa para não servir. Isso é uma desculpa para não amar os irmãos. Então, querido, a gente vai esquecendo que os dias são maus. Os dias são maus. Há pouco tempo eu convivi com uma mãe que perdeu, num espaço de um ano, os dois filhos que ela tinha. Ambos cometeram suicídio. O sentimento de culpa estava acabando com essa senhora. Então, queridos, nós estamos vivendo numa época onde o poder espiritual do mal não para de crescer. Ele usa tecnologia, ele usa que vai trazendo desagregação familiar, que vai trazendo uma polarização terrível na política, por preferências políticas, irmãos odiando irmãos. E nós vamos esquecendo que antes de sermos seres físicos e seres emocionais, nós somos seres espirituais. E seres espirituais precisam da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Nós precisamos de mensageiros que levem a palavra de Deus, está lá em Romanos. Que diz que é pela fé, irmãos, que nós vamos ter acesso à graça de Deus, à salvação. E a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Como são maravilhosos os pés daqueles que pregam o Evangelho. Olha, isso que está falando é a própria Bíblia, mostrando essa função linda que um pastor tem. Mensageiros para levar o perdão de Deus, levar a reconciliação de Deus. Muito tempo atrás eu vi aquela trilogia do Poderoso Chefão, 3 filmes maravilhosos, né? E eu me lembro que no Poderoso Chefão 3, já no final do filme, o Al Pacino fazia o papel e ele estava preocupado com o futuro da sua família de mafiosos. E ele estava na Itália, onde teria o casamento da sua filha, e ele cuidando dos interesses da família ali, mafiosa, e isso e ele pede para conversar com um bispo da cidade, um bispo católico, que fez uma doação. E esse bispo vai ser o futuro Papa João Paulo I, o Papa Sorriso, né? Que ficou pouquíssimo tempo no seu papado, né? Ele morreu um mês ou 2 meses, não me lembro bem, assim que ele assumiu. E o Corleone, que era o chefão, o Al Pacino, pede para ter uma audiência com ele. E no meio dessa conversa que ele está tendo com o bispo, que era o João Paulo I, ele começa a passar mal por causa da diabetes, tem que injetar insulina. E aí aquele homem de Deus, aquele ator que fazia o papel daquele homem de Deus, começa a ver
que, além daquele problema físico de diabetes, tinha nele um problema espiritual gravíssimo. E sugere que ele abra o coração, que ele faça uma confissão de pecado. E à medida que ele vai falando, ele vai colocando para fora toda a vida de erros que ele cometeu, e ele vai urrando de dor, como se fosse botando aquele pus de tantas coisas erradas que ele fez na vida para fora. E aquele homem vai falando com ele com doçura, com amor, levando o evangelho. É isso, aquilo representa bem qual é a missão de um pastor que aquele padre estava exercendo. A missão é levar o evangelho. O evangelho traz cura, irmão, cura. Pedro, quando escreveu essa carta, ele escreveu com quase 60 anos de idade, ou 70 mais ou menos, um pouco antes de morrer, mas pelo menos ali uns 30 anos antes, que ele era discípulo de Jesus, andou com Jesus 3 anos, estava com Jesus ali no no jardim do Getsemane, quando os guardas vieram prender Jesus, ele pegou, puxou a espada e cortou a orelha de um dos soldados, chamado Malco, e Jesus curou, e Jesus falou, guarda a espada, Pedro. O problema é esse, irmãos. Os pastores não estão aqui para levar religião. Religião mata. Religião não suporta que você seja diferente dela. Religião só aceita as pessoas da mesma religião. Religião usa homem-bomba. Religião destrói os templos afros, né, das religiões afros. Religião elege políticos. Religião funda partido político. Coloca prefeito. Faz bancada evangélica. Religião tem ódio de gays, tem ódio de negros, tem ódio das minorias. Isso é religião, mas isso não é evangelho. Religião está cortando a orelha dos malcos da vida, irmãos. Mas essa não é a função do pastor. A função do pastor foi a religião que matou Jesus. Foram os religiosos que mataram Jesus porque era diferente deles. Mas a função do pastor é trazer a cura de Jesus. É curar as... Não sei se vocês estão entendendo a analogia. As orelhas dos malcos da vida. Como essa mãe que perdeu os 2 filhos. Ser um instrumento da mão de Deus. Coisa linda é ser um pastor. Um mensageiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. E eu termino com um versículo lindo que está na carta aos Hebreus, no capítulo 13. A carta aos Hebreus é o maior tratado cristológico já escrito. No capítulo 13, verso 7, fala assim: lembre-se dos seus pastores que lhes falaram a palavra de Deus. Atentem para o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Em outras palavras, honrem os seus pastores. Amém? Deus abençoe as suas vidas.